Queridos irmãos, convidar você mesmo a sentar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, vamos ler os versos de 1 a 14. Vamos ler, eu vou ler os versos ímpares, irmãos, os versos pares. Podemos? Veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me: profetiza a estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei descer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes assim: diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, de todas as perdas que você pode vir a ter em sua vida, com certeza uma das piores é a perda da esperança. A esperança é o alimento diário da nossa vida. A esperança corresponde à aspiração de felicidade existente no nosso coração e de cada pessoa. Dizem que quem perde a esperança mais profunda perde o sentido da vida. Sem esperança, viver não tem sentido. O verso 11 do capítulo 37 de Ezequiel nos diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É neste cenário, meus irmãos, de desesperança, que o Senhor age, trazendo esperança. A esperança é a vacina contra o desânimo.
Todos os dias somos atingidos por inúmeras situações que podem nos desesperar, mas Deus é poderoso para vivificar corações sem esperança. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós aqui 3 elementos que Deus usou para vivificar ossos secos. O primeiro elemento que nós podemos identificar nesse texto é a vontade do Senhor. Diz aí o versículo 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Queridos irmãos, Deus, quando levou Ezequiel naquela visão, ao mostrar-lhe ao vale repleto de ossos secos, fez ele andar ao redor deles, fazendo com que ele visse o cenário de horror. Alguns comentaristas chegam a dizer que Deus, o Espírito de Deus, conduziu o profeta Ezequiel para um cemitério. E ali ele viu cadáveres, e ali ele viu uma série de esqueletos, de caveiras, um vale de ossos secos. Esse é o cenário que o texto apresenta aqui para nós. E Deus então faz uma pergunta ao profeta Ezequiel. Essa pergunta está aí no versículo 3. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Essa é a pergunta que Deus faz para o profeta Ezequiel. E a sua resposta é: Senhor Deus, tu o sabes. O que Ezequiel está dizendo aqui é: Adonai, Deus Todo-Poderoso, se o Senhor quiser, isso pode acontecer. Ezequiel, meus irmãos, era o pregador, aqueles ossos. Ainda que ele cresce, ainda que ele desejasse com todo o seu ser que aqueles ossos fossem vivificados, tal não aconteceria se Deus não quisesse. Aqueles ossos, para voltarem à vida, nada puderam fazer, só voltaram a viver porque Deus o quis. Ou seja, o que Deus ensinou para o profeta Ezequiel, está nos ensinando aqui hoje com a sua palavra, é que tudo acontece pela vontade de Deus, e nunca pela nossa vontade, que corações são vivificados. Deus não age porque nós queremos, Ele age porque Ele quer. E a nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos, não havia vida neles, ou Deus se manifesta, ou estariam completamente perdidos. O vale de ossos secos aponta para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Aqueles seres depravados, escravizados pelo diabo, sem vida, distante de Deus. O homem sem Deus é um vale de ossos secos. Por isso, meu irmão, minha irmã, o homem precisa saber quão terrível é o seu pecado, e que ele nada pode fazer para ajudar a si mesmo. Ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa da graça do Senhor. O homem é um ser depravado que não deseja, que não tem desejo pelo Deus vivo, e distante de Deus ele está totalmente perdido. Ele precisa da ajuda, ele precisa do favor de Deus. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que esse primeiro elemento ensinado por Deus, pelo profeta Ezequiel, é de extrema importância para nós. O primeiro elemento é a vontade de Deus. É Deus agindo.
É Deus indo ao encontro do homem, é Deus trazendo vida para esse que está morto espiritualmente, é Deus chamando o homem, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E a resposta do profeta Ezequiel é uma resposta daquele que crê que Deus é soberano, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, porque o profeta Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. A ideia é: eu dependo de ti, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Assim, meu irmão, minha irmã, também é a nossa caminhada. Quantas pessoas você conhece que estão afastadas, ou que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus ainda? Mas a tua função, a nossa função é continuar pregando e orando por essas pessoas, porque somente o Senhor pode trazer vida para aquele que se encontra morto, para aquele que se encontra nessa condição de vale de ossos secos. Esse é o primeiro ponto aqui que a palavra do Senhor nos ensina. Mas o texto ele ainda não para por aí. Deus usa um segundo elemento para trazer vida ao homem. E esse segundo elemento é a sua palavra. A palavra de Deus é algo transformador, meus irmãos. Veja o que diz aí o versos 4 a 8. Versículo 4 a 8 diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos. E dizem-lhe ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Deus ordenou o profeta Ezequiel: profetiza. Essa palavra aí, profetizar, em hebraico é nabar. Nabar traz a ideia de profetizar, mas esse profetizar vai além de prever o futuro. Nabar, profetizar, envolve transmitir uma mensagem divina, para orientar, para corrigir, para encorajar, para edificar o povo de Deus. Os profetas são pregadores da palavra de Deus e não adivinhadores. Percebam que Deus dá uma ordem ao profeta Ezequiel: Ezequiel, profetiza, prega a minha palavra. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Deus manda Ezequiel profetizar, pregar a palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. É por isso que o texto diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, quando ossos secos ouvem a palavra do Senhor, quando essa palavra que transforma vidas penetra em ossos secos, acontece transformação, acontece modificação. É o que diz aí os versos 6 a 8, porque o texto diz: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes
e se estendeu a pele sobre eles. Veja como tudo começa a mudar. Veja o que é o poder da palavra do Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? A pregação do Evangelho para que Deus seja glorificado como aquele que vivifica corações. É necessário que a palavra de Deus seja anunciada com fidelidade. Não existe ou não há conversões e transformação de vida se a palavra de Deus não for anunciada com fidelidade. E Deus ensina isso aqui. É por isso que o profeta Ezequiel profetiza. A única palavra, meu irmão, minha irmã, que tem poder para gerar vida para quem está morto espiritualmente, é a palavra do Senhor. Foi essa palavra, a palavra de Deus, que um dia impactou o seu coração, transformou a sua vida. Se hoje você está aqui, é justamente porque a palavra de Deus transformou você. Porque todos nós, antes de sermos transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo Evangelho, estávamos nessas condições que o texto apresenta para nós, como vale de ossos secos. Carecemos da misericórdia do Senhor, da graça de Deus. Mas uma outra coisa nos chama a atenção aqui, é o poder organizador da palavra de Deus. Porque o verso 7 diz: então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Ou seja, ao dar a ordem àqueles ossos, Ezequiel viu que a palavra de Deus organiza tudo. Deus é um Deus de ordem e não de bagunça. Se o crente está com a vida bagunçada, o Senhor está dizendo: ouve a palavra do Senhor, porque eu vou trazer ordem para a sua vida. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que tem transformado as nossas vidas, que tem ajudado você, meu irmão, minha irmã. Talvez você chegou aqui nesta noite, enfrentando grandes problemas. Talvez a sua vida esteja de cabeça para baixo, mas o Senhor está dizendo, por meio da sua palavra, ouça a palavra de Deus, para que a sua vida comece a caminhar em ordem. Porque é o Deus da palavra que transforma a vida do homem. Mas agora, meus irmãos, percebam algo interessante aqui nesse texto. Porque no verso 8, o texto nos diz: mas não havia neles o Espírito. Ou seja, faltava aqui o terceiro elemento. Se o primeiro elemento é a vontade de Deus, nos versos 1 a 3. Se o segundo elemento é a palavra de Deus, nos versos 4 a 8. O terceiro elemento, meus irmãos, é o Espírito. É o Espírito de Deus, como diz os versos 9 a 14. Veja o que diz aí os versículos 9 a 14. Então, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz eles assim, diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenaram. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize, diz assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu.
Porém em vós o meu espírito vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, tendões, carnes sobre ossos não são o suficiente se não tiver o Espírito. Aqueles corpos sem Espírito são corpos mortos. Por isso Deus ordenou a Ezequiel, no versículo 9, profetizar. E no verso 10 diz, profetizei como ele me ordenaram. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Meu irmão, minha irmã, quando a palavra do Senhor, quando o Espírito de Deus habita dentro de nós, aquele que está desanimado passa a ter ânimo. Aquele que está abatido é consolado, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar vidas, para trazer ânimo para mim e para você. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela cumprirá a vontade de Deus, tanto de salvar como de condenar. Mas somente quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa que ela é vivificada. Eis a razão que qualquer pessoa pode entender o que a Bíblia diz, como poucos, se esforçando, dá para se entender o que a palavra do Senhor nos diz, mas crer, ser transformado de fato, precisa do auxílio do Espírito Santo. Quantas pessoas nós conhecemos que conhecem a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas não crê nada daquilo, porque não tem o Espírito de Deus. É apenas conhecedor da palavra de Deus, mas não o Espírito Santo, por não habitar nele, não gera vida nessa pessoa. No verso 11 e 12, o texto nos diz: então me disse, filho do homem, estes são todos da casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que esses dois versículos estão nos ensinando aqui é a restauração, através da obra do agir de Deus, o agir soberano, pois só Ele pode ressuscitar mortos e lhe dar vida, assim como Ele fez com a nação de Israel, e assim como fez na sua vida, meus irmãos. Hoje, também nós precisamos da ação do Espírito Santo, para vivificar aqueles que estão mortos, as pessoas que são um conjunto de ossos mortos, e elas podem ser trazidas à vida, porque o Espírito Santo irá soprar sobre as suas almas. Está aí, meu irmão, minha irmã, a nossa missão como igreja do Senhor, que é pregar o Evangelho, que é falar sobre Jesus, porque somente Ele pode dar um sopro do Espírito para aquele que está morto espiritualmente e fazer essa pessoa crer no que ele não consegue crer. Somente o Senhor, somente o Espírito Santo de Deus pode transformar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui os três elementos do agir de Deus: a sua vontade, a sua palavra e o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção todas as vezes que eu leio esse texto é que o texto nos diz assim: o profeta Ezequiel, depois de receber a ordem de Deus de profetizar, ele diz: assim diz o Senhor. Ele coloca na terceira pessoa. Por que isso? Porque o poder não é do profeta Ezequiel, o poder do Senhor. Isso sim é profetizar. É
pregar a palavra, porque é o Senhor, o Deus da palavra, que transforma. A palavra o poder não está no pregador. O pregador é um mero instrumento nas mãos de Deus. Apenas nós precisamos crer e confiar que Deus transforma, que Deus convence o homem dos seus pecados. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa missão. A nossa missão é falar de Jesus Cristo. A nossa missão é continuar pregando, falando da poderosa palavra de Deus, porque o Espírito Santo pode agir e transformar para a glória de Deus. Amém? Nós estamos, meus irmãos, nos aproximando da Páscoa, da celebração da vitória de Cristo sobre a morte. E é nesse período que nós estamos aí chegando, que nos traz essas reflexões de como nós devemos caminhar, de como o Espírito Santo pode atuar em nossas vidas. Por isso que essa palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos continuar confiando que Deus é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Deus é poderoso para realizar milagres ainda hoje. Então, queridos, que nós devemos continuar confiando no Senhor, confiando no Deus da palavra, confiando na vontade do Senhor, confiando no Espírito Santo de Deus. Se você tem orado por alguém que não conhece Jesus, não pare, continue orando, continue utilizando, porque Deus é poderoso para transformar essa vida. Amém?